Vamos lá. Remover um instrumento fraturado de dentro do canal não deve jamais ser considerado algo corriqueiro ou simples demais, ainda que existam profissionais extremamente habilidosos que consigam executar essa manobra dentro ali de um certo nível de segurança. O fato é que um instrumento fraturado dentro do canal, por mais exímio que seja o profissional aí na habilidade, né, da remoção desse fragmento, vai obrigar esse colega, esse profissional, a executar manobras diferentes daquela que ele precisaria executar num tratamento endodôntico onde não existe um instrumento fraturado, certo? E essas manobras mais arriscadas, elas podem levar, sim, a um segundo acidente, a uma segunda complicação, além daquele instrumento fraturado que está ali existente, que já é uma complicação do tratamento endodôntico. Por exemplo, que o profissional vai tentar fazer o trespasse desse instrumento, ele acaba fraturando um segundo instrumento, ou no que esse profissional ele vai tentar fazer esse trespasse, ele acaba desviando o trajeto original do canal, ou até mesmo se esse profissional está usando ali, às vezes, um inserto ultrassônico para fazer a remoção daquele instrumento, acaba acontecendo um desgaste excessivo de estrutura dentinária e dessa forma fragilizando um pouco mais esse dente. Então, a preferência sempre, indiscutivelmente, é pela prevenção, né, da fratura de um instrumento, e a gente tem formas de fazer isso, ok? Já falei em inúmeros vídeos aqui com vocês anteriormente a respeito de prevenção de fratura, especialmente naqueles casos que a gente sabe que o instrumento ele vai ser mais exigido dentro do canal, como por exemplo em casos de canais com curvaturas mais acentuadas ou com múltiplas curvaturas em diferentes angulações, certo? Então, para isso eu vou dividir com você aqui na sequência duas dicas extremamente simples que você pode, simples no sentido de você poder implementar de maneira fácil, ok? Já no seu próximo atendimento, tá? Mas são dicas extremamente valiosas. Então, a primeira delas é a seguinte, tá? Vamos pensar que a gente está trabalhando com um instrumento lá dentro do canal e que ele pode, naqueles casos, então, de canais mais curvos, onde a gente prevê também, conhecendo a anatomia interna como a gente conhece, a gente prevê que possam existir múltiplas angulações ali dentro, né? Apesar da radiografia não dar essa informação para a gente, mas vamos pensar no modelo 3D, ou se a gente tem até mesmo a tomografia pré-operatória desse caso, a gente pode verificar isso de uma maneira mais clara. Mas então aquele seu instrumento que você está para inserir dentro do canal, ele vai encontrar todos esses desafios, certo? E boa parte desses desafios estão ali de terço médio para terço apical, tá? Nessa hora, olha só, então essa primeira dica, ela é o que? Para você remover, você sabendo que esse instrumento ele já vai ser submetido a esses carregamentos de força aí mais excessivos, né, conforme ele for encontrando com essas curvaturas, primeira coisa, tenta liberar o acesso cervical da melhor maneira possível, fazendo uma remoção de qualquer interferência cervical, qualquer interferência na embocadura do canal. Ou seja, a gente está falando que essa primeira dica é o desgaste compensatório ou desgaste anticurvatura, tá? Não é uma manobra nada nova, isso daqui já existe já há décadas e funciona muito bem se você pensar que essa primeira interferência, né, na cervical já pode representar, né, uma primeira curvatura, muitas vezes já bastante acentuada, que o instrumento vai ter que enfrentar antes de enfrentar todas aquelas outras curvaturas pelo caminho ali, especialmente de terço médio para cervical, ok? Então, primeira coisa, libera essa interferência cervical através do desgaste compensatório, desgaste anticurvatura, certo? E a segunda dica é, antes de você pensar em trabalhar naquela região de terço médio para apical, onde você pode ter essas múltiplas curvaturas, se encontra em diferentes angulações, né? A gente não tem que pensar só no sentido médio-distal, quando a gente vê a radiografia e a informação que a gente tem, né, no sentido proximal, mas se a gente pensar em profundidade, né, de vestibular para lingual, de vestibular para palatina, a gente tem que pensar que também existem curvaturas aí. Ok? Então, quanto mais a gente conseguir, né, no momento que o instrumento estiver trabalhando aqui nessas curvaturas mais acentuadas, múltiplas, sequenciais, quanto mais esse instrumento ele tiver com uma menor pressão ali no seu corpo, em terço cervical e em terço médio, mais tranquila, de uma certa forma, vai estar trabalhando a ponta desse instrumento, tá? Lembra, isso daí é um princípio que a gente já ouviu em outros momentos
um princípio de preparo que você, enquanto está trabalhando em terço cervical e médio, é interessante que a ponta do instrumento ela não esteja sendo submetida a um carregamento excessivo. E da mesma forma, na hora que você está usando a ponta do instrumento, lá no preparo apical, é interessante que o corpo do instrumento, que o terço cervical e médio, vamos dizer assim, desse instrumento, ele não esteja sendo submetido a um carregamento excessivo, certo? Isso daqui estamos falando no sentido de minimizar, pode ser que aconteça uma situação onde você vai ter um instrumento ali quase que por completo trabalhando dentro do canal, mas o quanto mais a gente conseguir minimizar, então, aqui nesse segundo momento, nessa segunda dica, que seria o quê? Antes, então, de você intervir no preparo apical, finalize o preparo do corpo do canal, do terço cervical e médio, especialmente naqueles casos em que você já identifica ou já prevê que você vai lidar com curvaturas mais acentuadas ali na apical ou em múltiplas angulações, certo? Dessa forma você ajuda então a física, né, do seu instrumento aí a sofrer uma menor pressão no corpo todo, né, ao mesmo tempo, que levaria com certeza aí a um maior risco de fratura desse instrumento, e aí a gente sabe tudo que pode decorrer disso, certo? Então, 2 dicas bastante simples, pode implementar já no seu próximo atendimento. A primeira delas é o desgaste compensatório ou desgaste anticurvatura, para remover qualquer interferência na cervical, naquele acesso já na embocadura do canal, e o segundo, trabalha primeiro ampliação de terço cervical e terço médio antes de trabalhar num terço apical, especialmente nesses casos onde existe uma curvatura mais acentuada. Tá certo? Encaminhe esse vídeo aqui para o seu colega que também gosta de endodontia, também está tentando melhorar na endodontia, assim como você. E para você que quer dar um passo a mais, que é realmente criar o seu caminho de prosperidade, de credibilidade dentro da endodontia, fica aqui o meu convite para você. A gente já está preparando a primeira turma de Endolovers Mentoring para começar agora em janeiro de 2021. Estamos aqui terminando a última turma de 2020, mas já com essa turma de 2021 sendo preparada, então, para você que está pronto realmente falar, vamos fazer desse ano de 2021 um ano diferente na endodontia, né? Você está cansado de não ter o retorno financeiro que você faz jus, que você gostaria de ter até hoje, né? Você quer saber, que ajuda realmente para identificar o que pode estar acontecendo na sua carreira, como você pode melhorar todos os aspectos dentro dela para construir esse caminho. Fica o convite para você clicar no link que está aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo provavelmente, ou então lá no nosso Instagram, na bio do nosso Instagram, e submeter a sua aplicação para o nosso programa de mentoria Endolovers Mentoring, que a gente está já finalizando essa turma aí para janeiro de 2021, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê em breve.